Olá, eu sou Flávia Puccini, estamos com mais um Entre Fraldas e Negócios e hoje tem uma convidada muito especial. O nosso bate-papo vai ser com essa mulher que ela viveu na pele várias fases dessa jornada profissional. Terapeuta ocupacional de formação, começou com atendimentos, abriu a sua própria clínica e agora ela decidiu crescer, decidiu mentorar e ajudar com outras clínicas e potencializar tudo isso que ela aprendeu e se desenvolveu. Hoje ela segue esse novo caminho com mentoria de clínicas. A história dela é sobre transformação, coragem e propósito. Ela mostra que não existe uma única forma de viver a carreira na área da saúde e que é possível reinventar-se, reescrever sua trajetória e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Seja muito bem-vinda, Raquel! Muito obrigada por esse obrigada convite. de estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, as mães empreendedoras que estão aqui assistindo a gente. Eu estou muito feliz em poder compartilhar minha história, minha trajetória, que é muita coisa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Raquel, conta um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem e conhecerem a sua essência, que é tão linda. Eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 12 anos e atendo desenvolvimento infantil desde a minha formação. Então, é algo que eu amo, o desenvolvimento infantil, então as famílias, é tudo que eu mais amo e tem em meu coração. Então, por 7 anos, eu fiquei só nos atendimentos, até eu entender que eu tinha um propósito maior. Então, eu queria muito não impactar só as crianças que estavam comigo, eu queria impactar muito aquelas famílias. Eu queria mudar o contexto daquelas famílias. Eu queria que a hora que elas estivessem num espaço, elas entendessem que ali também era um poder de transformação para ela, não só para o filho delas. Então, eu entendi que nos lugares que eu estava, eu não podia fazer isso. Então, por isso, eu fundei a minha clínica. E o que aconteceu na minha clínica? Eu comecei atendendo, obviamente, né, todos os meus pacientes, a agenda sempre cheia. Só que eu entendi que para o meu negócio crescer, eu precisava formar um time. Porque a gente não é nada sem o time, você sabe muito bem disso. Sozinha a gente não é nada. Nada. Então, eu entendi que eu precisava me aprofundar em liderança, ser uma boa líder, aquela que inspira, porque o bom líder é aquele que inspira, né? Sim. Aquele que faz junto, que inspira, que ele promove capacitações, que a gente realmente está fazendo junto e inspirando outras pessoas a serem tão boas quanto nós. Esse é o objetivo de um bom líder, né? Formar pessoas tão boas quanto. Então, eu entendi que o meu processo era sobre liderança, sobre realmente eu desenvolver potenciais, capacidades. Então, eu entendi que o quê? Que dentro dos atendimentos eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque eu ficava muitas horas atendendo e daí eu não conseguia formar uma equipe. Então, eu fui saindo dos atendimentos para fazer uma formação de equipe, para capacitar esses profissionais para serem ótimos profissionais, para quê? O que eu acredito? Que a gente tem que ter uma cultura muito forte, né, dentro do nosso negócio. Então, eu tinha que desenvolver aquela cultura. Então, eu precisava de tempo. Tempo é algo extremamente precioso para o gestor, para o dono do negócio. Né? Até hoje na minha vida, se eu pudesse ter um gênio da lâmpada e fazer um pedido, eu queria tempo. Eu queria muito tempo. Nossa, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Porque ainda temos de fazer tudo. E ainda, nessa fase, curtir a maternidade. Que é muito importante, né? E com a falta de tempo, eu entendi que eu precisava abrir mão dos atendimentos para fazer essa gestão. E eu fui me apaixonando pela gestão, por liderar, por formar time, por acender potenciais, né? Na verdade, as pessoas têm potenciais. A gente só, como líder, a gente olha aquele potencial e alavanca aquele potencial, né? Então, eu me dediquei a isso, a alavancar esses potenciais. E fui formando um time incrível. E o que foi acontecendo?
o time e a cultura da minha clínica era tão forte que eu fui tendo tempo para tudo. Tempo para mim, porque eles tomavam frente a N Já andavam situações. sozinhos, né? Exato. E eu entendi que esse é o poder do negócio. E aí eu falei, meu Deus, olha que coisa linda que aconteceu aqui. Eu fui para a África numa missão no ano passado. Eu fiquei um mês lá. E eles não me mandaram mensagem em momento algum. Tudo lá se resolvendo, tudo lá fluindo. Eu não precisei intervir em nenhum momento. E daí, quando eu voltei da África, eu entendi que a clínica andava por si só. E que eu podia agora fluir com outro propósito. Então, meu propósito sempre foi sobre pessoas, porque propósito, na verdade, né, falar, as pessoas falam tanto sobre propósito, tanto essa busca, né, que até tá um pouco banalizado falar de propósito, né, porque as pessoas não entendem o que é o propósito. O que que é propósito? É quando a gente sai de nós, de um objetivo nosso, de um sonho, um desejo, e a gente quer transbordar na vida do outro. Então, sempre é sobre o outro o propósito. Então, quando eu falo isso para as pessoas, que é um tema que eu falo muito, as pessoas falam: nossa, eu nunca pensei que propósito era sobre o outro e não sobre mim. Daí eu falei, mas é por isso que você nunca soube sobre o que é o Aham. seu propósito, né? Porque quando as pessoas falam, ah, o propósito é algo ligado a o que eu faço, para os meus sonhos, para os meus desejos, daí não é um propósito, né? O propósito é o que você faz com os seus dons, talentos, em prol de Pra tocar o pessoas, outro. exato, para o mundo mesmo, né? Uhum. Como que o meu dom e o meu talento ele pode impactar a vida do outro, né? Aham. E não precisa ser muitas pessoas. Eu posso com o meu dom e talento impactar você, você com o seu dom e talento impactar, mas nunca é sobre ficar com os dons, reter dom e talento, reter aprendizado, sabe? É transbordar. É dar o que você Transbordar tem de melhor pro para o mundo. mundo, sobre a sua essência também, né. Então eu entendi, minha missão sempre foi essa, né, sobre meu propósito, sempre transbordar na vida do outro, né. E Uhum. eu falei: "Aqui na clínica, agora eu tenho pessoas que dão conta de fazer isso, agora eu posso expandir". Então eu vendi a minha clínica para viver um novo propósito, né, que continua sendo o mesmo, que é impactar vidas, que é gerar valor na vida do outro, mas de uma outra forma, que é dando mentorias para clínicas, relacionado muito ao quê? Essa falta de liberdade. O que que é o meu propósito número 1 com a mentoria? Que donos de clínica tenham liberdade para suas famílias, liberdade de tempo, liberdade para fazer gestão, liberdade para liderar, liberdade para ter um hobby, que muitas vezes nós empreendedores, a gente não sabe o que é nada disso. Exatamente. Nossa, aqui, quando eu abri o espaço, a gente estava no auge da pandemia e, gente, eu trabalhei muito. Porque todo mundo fechou. E o espaço, eu tava atendendo os bebezinhos e todo mundo queria amamentar muito porque era onde passava a vacina. Raquel, eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite. E às vezes eu não conseguia parar para fazer xixi, parar para comer, até que eu pifei. É isso. Daí eu não conseguia mais levantar da cama. Então, e é muito difícil você como empreendedor, até porque tem um detalhe importante. Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente aprende a cuidar do outro e trabalhar o atendimento. A gente não aprende sobre gestão, sobre todo o funcionamento. Nada, nada, nada. Então, é muito forte isso, né? Porque você vai Muito. abdicando da sua vida para cuidar da vida dos outros. E daí, de repente, você não tem qualidade de vida mais. E muitas pessoas, Flá, me perguntavam mesmo: "Como que você fez isso?". Sair dos atendimentos, sabe. Então, muitas pessoas donos de clínica, né, muitos conhecidos, "Como que você não atende mais?", né. Eu só Uhum. fazia avaliação e passava os atendimentos pra minha equipe. Aí eu entendi que realmente é algo que
é difícil de fazer essa transição do atendimento para a gestão. O meu foi muito fluido, mas hoje meu objetivo é ensinar essa transição a acontecer dessa forma fluida, né? Porque as Uhum. pessoas acham que é uma coisa muito difícil de fazer essa Que é transição. impossível. Como que eu vou parar de atender? Ou tem muito aquele mito. Ah, eu estudei 15 anos sobre fono, sobre TO. Porque como que eu vou parar de atender, Sim. né? Então, a pessoa fica ali com aquela crença mesmo de que ela tem que ficar só atendendo. Quem tem esse dom e esse talento de querer ficar atendendo por muito tempo, não tem problema, mas você também tem que fazer uma transição de diminuir horas, para Sim. você ter a liberdade e o tempo de família, né? E principalmente nós mulheres da maternidade, e É. você muito sabe que precisa de tempo, né? Tempo é o nosso. Hoje se fala muito, a gente precisa ter qualidade, qualidade de relacionamentos, do tempo em que a gente está disponível para o outro. Mas o quanto a gente consegue ter isso, Sim. né? E é esse tempo, por isso que eu falo a preciosidade desse tempo e do meu pedido pro gênio da lâmpada. Porque, gente, o desenvolvimento da criança, ele depende do olhar da mãe. O desenvolvimento dessa família, ele depende desse olhar, né, Raquel? Muito. E como muda a gente ter tempo para se dedicar, para cuidar, para ver, porque a gente acha que só o trabalho que demanda atenção, demanda cuidado, e a gente muitas pessoas esquecem de casa. Que um relacionamento, ele demanda essa atenção, ele demanda esse tempo, ainda mais se você quer fazer uma história diferente, porque hoje em dia é muito fácil de se desfazer uma família. Muito. E então precisamos cuidar das relações e ter a mesma responsabilidade que a gente tem no trabalho dentro de casa também. Com certeza. Com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com o que a gente quer, né? A gente, aliás, o propósito daqui é a gente trazer tudo isso, a importância disso tudo para o desenvolvimento infantil. E você tem esse olhar que para o desenvolvimento infantil e trazendo todo esse ganho de valor na vida das pessoas, né? Sim. E, Flá, isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque muitas mulheres, agora pensando mais, né, em nós, têm medo de fazer essa transição, Uhum. né? Ah, eu tenho um trabalho que ele me gera dinheiro. Todo mundo precisa do dinheiro, do financeiro tem que olhar para isso, que me demanda muitas horas, que muitas vezes eu não cumpro o meu propósito dentro desse trabalho e eu tenho medo de sair desse trabalho para realmente cumprir um propósito, ou para ir para a maternidade, ou para assumir o papel da mulher dentro de casa, Uhum. dentro do seu relacionamento. Só que quando a mulher toma essa coragem de se posicionar no seu verdadeiro papel da maternidade, de esposa, né? De essência, quem eu sou e qual é o propósito que eu posso dar para o mundo, né? Como que eu posso impactar o mundo? Tudo muda e as coisas fluem, né? Hoje a gente tem muito na nossa idade transição de carreira. Então, o que que acontece? A mulher ou que foi mãe ou que está se preparando para ser mãe, né? Eu, no meu caso, eu tento, né? Eu sou uma tentante há algum tempo. Espero que em breve Deus me dê essa bênção, mas eu já fui me preparando. Por quê? Porque eu sei que a maternidade, ela exige de mim tempo, ela exige de mim preparo. Então, eu fui me preparando nessa transição, porque querendo ou não, eu falo sobre o que eu já fiz, mas é Uhum. uma transição de carreira. Não Não façam é muito importante, uma transição muito importante. muito, e é muito diferente, né? Quem amava o atendimento, um a um, ficava com as crianças, com a família. Hoje, eu vou para falar com empresários, né? Principalmente mulheres. Então, eu realmente fiz uma transição de carreira pensando em tudo, não só porque cumpri um propósito
em âmbito trabalho, né? Uhum. Ofício, mas realmente cumprir um propósito familiar. Eu sempre fui muito parecida com você no fazer, né? Ah, aquela energia, aquela coisa, vamos fazer tudo e tudo mais. Vai, resolve, acontece. Vamos, tudo é vamos, sou eu, né? Então eu entendi que o meu casamento não estava em primeiro lugar. E eu tive que retomar isso, eu tive que entender que se eu não tivesse energia, tempo para o meu casamento, óbvio que ele não ia fluir. Uhum. Então, eu voltei para esse papel de mulher enquanto esposa, futura mãe, e conseguir fazer uma transição de acordo com a minha essência. Porque o que acontece muito hoje são as pessoas que não sabem nem qual é a essência delas, Sim. né? As mulheres estão muito retomando a essência agora, né? Retomando, não, quem eu realmente sou, o que eu verdadeiramente gosto, o que são os meus dons e talentos que eu posso, nossa, mostrar, né, para o mundo sobre isso. Só que foi uma vida inteira só cumprindo tarefas, né? Sim. Só cumprindo ali, dando check, 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 esquecendo de si mesma. E agora, retomando a essência, geralmente acontece a transição de carreira. Aí, na retomada da essência, quem eu sou, o que eu sou, não precisa ser casada. As solteiras também podem se preparar, da mesma forma que eu me preparo para a maternidade, as solteiras podem se preparar para ter um casamento, né? Um Uhum. marido. Então, eu vou me preparando para conseguir chegar aonde eu quero, né? Sim. Então, se eu penso em ser casada, e hoje eu sou solteira, como que eu posso fazer isso, né? Eu passei muito por isso, né? Então, quem me acompanha nas redes sociais viu, eu compartilhei tudo, porque eu cheguei numa idade que eu tava solteira e eu falei, vou precisar fazer o congelamento de óvulos. E meu sonho sempre foi ter uma família. Então, É isso. era um momento que eu tive que parar muito e pensar. E foi onde eu aprendi a ter solitude, a aproveitar a solitude. Nossa, isso é muito É muito importante. importante. Por quê? Porque Muito. eu era uma pessoa que estava sempre com muita gente, sempre em movimento, É, sempre trabalhando, sempre fazendo e acontecendo, e era uma bagunça. E daí eu tive que parar e olhar, mas calma, o que eu quero para minha vida? Como é essa pessoa que eu quero do meu lado? Para você saber, até na hora que chegar, para você ter filtro e falar, gente, é isso sim que eu quero. Não, não é isso que eu quero. E direcionar a sua vida. Então, e quando veio o João Pedro e peguei pronta a família dos sonhos, que lindo! Consegui! Meu filho lindo, maravilhoso, meu marido, gatão, tudo de bom, família margarina, tem até o cachorro. Daí a gente entra nos dramas familiares, que o que acontece? Exige cuidado, exige atenção, exige carinho. Então eu tive, porque nessa vida de pegar e chamar você, não, vai, a vida acontece, vai, trabalha, você faz, acontece, você faz, resolve, você faz. É um lado masculino muito forte, né? muito, muito. E tem um lado bom, claro que tem, gente, mas você acaba não tendo tempo de pegar e de aproveitar outras coisas da vida e que para você ter uma família você precisa. Então, sentar junto na mesa, assim, quem é meu seguidor há mais tempo, eu sempre falava, gente, eu quero tá a família, todo mundo sentado no sofá, brigando pelo canal do Netflix. Então, você precisa de tempo para isso. Vocês precisam Exato. estar bem, né? Não é o relacionamento, o amor ele é construído, né? E ele vai se transformando. E eu acho que a gente ter essa responsabilidade pensando na nossa vida, na nossa carreira e na família que nós queremos criar é muito forte, porque ter uma criança hoje em dia é muita responsabilidade. Não é só pôr no mundo, né? Ah, com certeza.
tudo, né, Flávia? Pensa, o João precisa de carinho, de atenção, mas ele precisa não só desse tempo de qualidade, ele precisa se sentir protegido, ele precisa não só por você, pelo seu marido também, né? Só que a mãe, a gente sabe que na primeira infância É mãe. é mãe, né? Não tem como falar que isso é um clichê. Não é um Não é. clichê. Não é. A mãe é mãe. A primeira infância inteira da criança vai ser a mãe que vai dispor de mais tempo, vai abrir mão de mais coisas, né? E o quanto é importante estar preparado para isso. Lógico, uma gestação nem sempre é algo que se pode ser preparado, né? Sim. Elas vêm assim. Acontece, né? Acontece. Mas mesmo nessas que acontecem, muitas mulheres revê realmente tudo, né? Qual que é o seu propósito de vida, por que eu vim para o mundo, né? Por que eu tô aqui? Por que eu existo, né? Muitas Uhum. pessoas começam a se perguntar a partir da maternidade. Sim. Quando não se tem um propósito muito claro antes da maternidade, na Ele maternidade vai ficar claro, ele vai aparecer. ele vai vir, que a maioria das mães me relatam isso, né? E daí elas começam a olhar para si e falar: nossa, o que eu tenho de potencial? O que eu tenho dentro de mim que eu posso fazer? Abrir um negócio, eu posso ir para um outro emprego, ou eu quero só ser mãe nesse Sim. momento. Tem muitas mulheres que querem exercer essa função somente ela, né? E que isso é um tabu, né? E que a gente tem que tirar esse tabu, porque tem que ter a liberdade de escolha, a mulher pode escolher, né? Raquel, isso antigamente era muito comum, daí a mulher era sempre a dona de casa. Daí não, agora a mulher trabalha e vai e arrasa no trabalho e desbrava. Mas a gente tem os dois lados, né? E eu acho que na mulher é muito pesado, porque tem muito julgamento. Muito julgamento. Não, não muito. trabalha, fica em casa. Não, trabalha muito. Não, tem tempo, não tem tempo, a gente é julgada o tempo inteiro. E eu falo, muitas pessoas me perguntam isso. Eu fiz uma palestra sobre propósito e identidade. Maioria das mulheres eram mães. Ela falou, mas ser mãe não é um propósito? E eu digo, ser mãe é um propósito desde que você entenda que você está gerando um filho, ensinando ele, fazendo ele ser uma pessoa de valor para o mundo. Então, Uhum. você realmente está dando um propósito para o mundo, que é uma Sim. criação que vai gerar valor para o mundo, né? Porque tem muitas mães também que trazem muito assim uma carência emocional e que daí pegam esse filho para suprir a carência. Então, Uhum. daí eu já não, na minha percepção, nos meus estudos, isso não é um propósito, né? O Uhum. propósito é quando você realmente está criando aquela criança para ser um ser que vai impactar o mundo. Então, Uhum. sim, a maternidade pode ser um propósito incrível, maravilhoso, desde que você saiba o porquê, né? Porque o propósito é sobre o quê? O porquê das coisas, né? Então, eu faço o que eu faço por quê? Eu sou mãe para quê, né? Então, Sim. quando o objetivo é muito claro e que não é só para um objetivo próprio, que é suprir uma carência muitas vezes, né? Uhum. Aí com certeza a maternidade tem um propósito. Eu vejo muitas mulheres que eu falo, meu Deus, o propósito de vida dessa mulher é a maternidade. E eu também te Sim. falei isso desses dias. Eu falei, nossa, eu devia ter outro filho. Porque é isso, é gerar realmente valor dentro da educação que você dá para o seu filho, pensando e visando aonde ele pode chegar. Né? Uhum. Então, isso também é um propósito diante da maternidade. Ai, é verdade. Gente, a gente tem muito que pensar ainda, né? Porque a gente muitas vezes liga o piloto automático da vida e vai, e tá lá. Então, a gente tem que trazer as coisas pro racional e muitas vezes Sim. pensar no qual caminho e tomar as decisões. E isso vem com
a idade, a maturidade também, né? Também, com certeza, né? Tanto é que nessa idade, entre 37 e 45, é onde acontecem as principais transições de carreira, né? Porque a pessoa trabalhou, ralou, ralou, ralou e fez o que dava dinheiro. Aham. Aí percebe nessa idade que o quê? Que o dinheiro É, até é o onde dinheiro, que o dinheiro é só o dinheiro. até onde o dinheiro realmente me satisfaz. Uhum. Então aí começa a busca por algo maior. Então começa muito também a busca por Deus, né? Sim, né? começa muito, né? Muito, porque daí é assim, tá, eu não tô satisfeita assim, né? Tipo, eu até ganho dinheiro, tem muitas mulheres na nossa idade que estão ganhando muito dinheiro, mas que a hora que você vai conversar com elas, elas têm um vazio dentro delas muito grande. Por quê? Porque não encontraram algo que faça sentido na vida delas. Porque o que elas fazem não está fazendo sentido. Então começa a busca por Deus, começa a busca por um propósito, começam outras buscas e daí vem, agora sim, eu entendi que o que eu fazia me gerava retorno financeiro, mas não me gerava algo interno. Então agora, diante da minha essência, eu consigo saber o que eu posso fazer, o porquê que eu faço o que eu faço, o porquê, né? Se eu vou fundar um negócio, por que eu vou fundar esse negócio? Tem que ser a primeira pergunta. Não é sobre como que esse negócio vai lucrar, como que eu vou dar Aham. dinheiro, como que esse negócio. Mas por que eu vou fundar esse Por negócio? que eu preciso disso? Por que as pessoas. Isso. Por que eu vou poder contribuir, né? Isso, a contribuição do meu negócio para o ambiente, né? Uhum. Então, o que o meu negócio vai gerar de impacto? Então, quando o porquê tá muito claro, Tudo flui. tudo flui. E nada que aconteça vai anular o porquê. Porque o porquê tá muito bem estabelecido, tá muito enraizado, porque tem que ser a raiz mesmo. Sim. Você sabe que o meu porquê sempre foi muito forte. E eu me dediquei, assim, de corpo e alma. Eu falo que o Espaço Bebê e Criança era meu filho, assim. Era Sim. minha vida aqui. Então, eu ficava a maior parte do meu tempo e me dedicava, sem pensar no amanhã. Então, o que eu pudesse ajudar de criança, de bebês, de famílias, eu queria ajudar, eu queria tocar o máximo de vidas possíveis. Mas chegou um momento que eu não tava com o porquê em dúvida. Eu sabia da minha missão, eu sabia do meu propósito. Mas eu peguei e falei assim: e eu? É. Eu tô fazendo muita coisa pros outros, isso me alimenta, mas eu tô esquecendo de olhar pra mim também. E chegou um momento que eu já não sabia mais o que eu gostava, o que eu queria fazer pra mim, não de trabalho. Eu queria continuar no meu propósito de trabalho. Mas a gente tem que equilibrar os pratinhos da vida, né? É, com certeza. E é isso, você continua tendo espaço, só que como você vai equilibrar dentro da maternidade? Talvez é isso, diminuindo um pouquinho a sua agenda de horário para isso, né? Sim, Então dá para fazer uma transição dentro do seu próprio negócio, né? Você não sim. precisa fazer, por exemplo, eu que vendi a clínica para fazer. Mas é que é a sua missão, é o seu propósito. Exato. O meu não precisa ser igual ao seu, mas eu sinto uma grande mudança interna e uma transição de carreira dentro da minha carreira. Exato. Eu sinto Isso é muito essa muito, transição, mas dentro sim. da minha carreira. Mas é muita mudança. É muita. E o Raquel, me fala uma coisa. Eu acompanhei muito a sua viagem para África. A Raquel foi para África. Você ficou um mês lá, né? Foi muito bonito. Foi. E você foi para um lugar muito inusitado, porque não é um lugar com uma super infraestrutura para você fazer uma Nada, missão. né? Então, conta um pouquinho como é que foi e o que Moveu. isso te mudou. Não, o que mudou você internamente? Tá. É uma pergunta bem profunda. Na verdade, eu fui. É um assunto bem profundo. Vamos lá, a gente gosta. Eu nunca acreditei em Deus.
E aí, acreditava muito na força do universo. No universo que sempre acreditei nas leis do universo, que hoje eu entendo que são as leis de Deus, mas eu colocava o nome de universo. Então, toda essa minha trajetória de mudança, eu encontrei Deus. Eu tive um encontro muito lindo com Jesus mesmo. E isso mudou tudo, né? Faz 2 anos que, exatamente mês que vem, fazem 2 anos que tudo se transformou. E eu entendi o meu propósito quando eu encontrei Deus, né? Eu entendi qual era realmente, eu imaginava qual era. Né? Eu vou chorar. Mas eu entendi que o meu propósito, qual era? Que é sobre transformar, impactar vidas. Então, em toda a minha oração, eu me via na África. Me via ali, era muito nítido aquela imagem nas minhas orações. E aí eu comecei a procurar. Eu falei, bom Deus, se o Senhor quer que é isso de mim, que eu faça antes de ser mãe. O que eu posso fazer antes de ser mãe, né? Porque depois vai ser muito mais difícil por um tempo ir para a África. Então, eu estava com o objetivo muito alinhado, tudo muito alinhado, e daí eu comecei a procurar. Eu ia para Moçambique, e no dia que eu fui eu fui pela Fraternidade Sem Fronteiras, no dia que eu fui lá conhecer o projeto, tudo, uma pessoa me perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou terapeuta ocupacional. Ela falou assim, nossa, a Fraternidade acabou de assumir um centro de reabilitação dentro do campo de refugiados, lá do Malawi. Você não quer ir para lá ao invés de ir para Moçambique? E nesse dia eu tinha pedido para Deus me direcionar. E eu falei, meu Deus, vou, né? Eu não sei onde é o Malawi, como é que eu... Mas estão precisando de mim, eu vou. Isso. Eu com certeza vou contribuir muito mais, porque eu ia estar num centro de reabilitação, que é o que eu faço, né? Fazia. Então eu falei, bom, vou. Chegando, me preparei para essa, era uma caravana. E no fim, não foi a caravana, eu fui sozinha, num país que é a África, né? Num campo de refugiados. Eu não sei se te falar como eu cheguei lá, sabe? Porque hoje eu falo, meu Deus. Que loucura. Que loucura. Hoje, se eu fosse lembrar tudo que eu fiz, se eu teria coragem de fazer de novo, eu não sei te responder. Porque foi muito impactante, né? Fui lá para um país que basicamente fala francês, né? Lá, e a língua deles, fala um pouco inglês, muito menos português, por mais que tenha influência ali de Moçambique, né? Algumas pessoas falam. Mas cheguei, e quando eu cheguei lá, eu fui doente, um dia anterior eu estava doente, enfim. Lá foi tão profundo tudo que eu vivi ali, porque era um centro de reabilitação, pensa, dentro de um campo de refugiados que vem de outros países da África e que caem ali no Malawi, e de crianças com deficiência, então das mais variadas deficiências, os profissionais totalmente não capacitados, né? Então a gente tinha que, porque eles são capacitados pelos caravaneiros que vão lá, então acaba que eles pegam informação de um e de outro e vai fazendo o que dá. fazer. Então eu tive que desenvolver ali uma equipe, né, ajudar eles como fazia, levei muito equipamento de reabilitação, fui fazendo junto com eles, e também no contraturno disso que eu fazia, eu ia na casa das famílias, né? Então eu vivia ali aquele dia a dia do campo de refugiados. E ali eu comecei a dar valor para a vida de uma outra forma. Eu falo que é uma experiência que quem pudesse, estiver no coração, lógico, isso deveria passar, porque você transforma como você vê tudo, desde as relações, né? Você passa a dar mais valor para as relações, porque eles dão muito valor para as pessoas mesmo, para as relações, para o tempo de qualidade, exato. O Malawi é um dos países mais pobres da África, É o segundo mais pobre. O primeiro é Burundi,
que também tem muitos refugiados lá, mas é o segundo país mais pobre do mundo. Então é muita pobreza, é muito difícil a situação deles. Só que quem vai se transforma, porque daí eles não têm nem eletricidade. E eu comecei a dar valor nessas pequenas coisas, que não é pequeno, que é a nossa luz, a luz que a gente tem, a água que a gente tem, a comida, as relações, né? A nossa casa. Então, tudo, 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 tudo. Então, eu me transformei como ser humano mesmo. Eu passei a ver tudo de uma forma diferente, ser grata, muito mais grata pelo que eu tenho, por tudo que eu tenho, que é muita coisa, que é muito abundante, né? Nós, o Brasil, a gente é abundante, muito tudo. abundante em tudo. Em tudo. Por mais que as pessoas falam, ah, tá, tem ali o Nordeste que sofre muito, né? Tem muita seca, tem, claro que tem muitas questões. Só que se essa pessoa sair do Nordeste e vir para qualquer outro lugar, ela consegue não ser um refugiado, que é o que acontece na África, ela está ainda no país dela, com a língua dela, e consegue ter alimento, coisas que pelo menos básicas do dia a dia. Lá eles não conseguem, são várias histórias. Uma história que me tocou muito, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é quando eu fui com uma família ali que eu acabei conhecendo, que eles estavam comendo a avó e tinham 2 netos, porque os pais tinham sido mortos ali na guerra, eles eram do Congo. E aí a avó pegou essas crianças e foi para o campo de refugiados no Malawi. E a hora que eu cheguei na casa, não é uma casa, né? É um lugar. Então, são paredes e só. Uns nem tem parede. O dela, no caso, era tipo um toldo, sabe? Então, um toldo. E aí eles estavam. Sabe aquela aguinha que sai do milho? Quando você pega o milho e fica só puxando aquela aguinha. Eles estavam comendo aquela aguinha há 3 dias. Era isso a refeição dos 3. Aí tinham 3 milhos ali. E era essa água que sai do milho que era a refeição deles. E aquilo eu apadrinhei eles, né? Então todo mês eu mando dinheiro para a família, para eles terem, para a avó ter um emprego. Então, eu vi o quanto que a gente realmente tem que agradecer, sabe? Eu vi ali, eu vi na minha pele ali, sabe? Então, isso muda muito, muda. É um mundo que a gente não imagina que existe, né? Então, a gente sabe que pode existir, mas uma coisa é você ver que realmente existe e você fala, meu Deus. E aí eu entendi que Deus queria me transformar ali, me transformar para eu levar uma mensagem, porque Deus faz em nós para depois fazer através de nós, né? Então ele precisava fazer em mim ali, que foi ele me desconstruiu ali para agora eu conseguir fazer através da minha vida, impactar pessoas realmente podendo falar disso, né? Podendo trazer valor realmente, porque eu vivi isso. Então, hoje eu consigo transbordar aí realmente com a minha experiência, mas foi muito transformador. É algo que com certeza transformou. Eu falo que a Raquel de antes e a Raquel depois é outra pessoa. E Raquel, o que essa experiência assim mudou na prática mesmo? Até na sua relação com a sua família, com o seu marido? Acho que a principal foi com o meu marido, de realmente entender, dar valor mesmo, né? Tanto para mim, para ele como relacionamento, mas dar valor às coisas que a gente tem de material e para os momentos. Então teve uma época, é que agora eu estou trabalhando mais com o digital, né? Mas quando eu cheguei, eu deixava o meu celular mesmo. Para quê? Para ter o tempo de qualidade. Hoje acaba ficando ali, porque daí eu tô trabalhando com isso. Mas eu tenho o meu tempo também, por exemplo, de tal a tal horário, eu deixo o celular de lado. Mas por quê? Porque eu entendi
que o tempo de qualidade é tudo, na verdade. Ali eles se dão 1000% no tempo de qualidade. Então, eu entendi que era isso que eu precisava, ter relacionamento com as pessoas, ter tempo de qualidade com as pessoas. E eu passei a priorizar muito isso. Então, eu comecei a sair muito mais com as pessoas, amigas, relacionamentos, o meu relacionamento com os meus pais, sentar para escutar eles. Antes disso, eu ia almoçar com os meus pais, né? Eu sempre estava no celular. Ai, mãe, eu preciso aqui responder um negócio do trabalho. Eu nunca mais fiz isso. Não assim, né? Tipo, mãe, eu tô aqui comendo, nunca mais. Então, eu comecei a valorizar o relacionamento mesmo, o tempo de qualidade. E isso mudou, assim, 90%. Tem os meus 10% ali de deslize que acontece, mas mudou muito o quanto eu exerço hoje qualidade nas minhas relações. Que maravilhoso, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar essa dica e já pensar nisso, porque as relações estão muito superficiais, muito superficiais. E igual você falou, com todos, não é só com o seu marido, mas nas suas relações. Sim. Então, ter uma escuta ativa de verdade, né? Nossa, e muda muito. Quando você tá atento àquilo que a pessoa tá te falando, que ele tá te trazendo, e daí tem uma troca muito rica, tudo se transforma. Aí o que que você vai gerando? Conexão, e conexão verdadeira. Porque às vezes a gente acha que a gente tem boas conexões, mas quando você vê, você não conhece tão bem a pessoa. Aham. Mas ali, quando você tem o tempo de qualidade, você realmente se aprofunda nessa conexão. Então, Quantas vezes que a gente fala uma coisa, eu tô conversando com você, mas minha cabeça tá em outro lugar, né? e isso, assim, quase que 100% eu excluí. Se eu tô aqui, o tempo presente, Você eu tô no tá tempo aqui presente, também. eu tô aqui, é aqui, depois eu vou pensar no que tá me demandando ali. Mas eu tô com presente aqui, muito eu e você, e isso eles têm muito isso, né? Eu estou aqui disponível para você, né? Eu estou aqui para a gente também estar junto, a comunidade é muito forte para eles. Então, eu peguei muito esse senso de comunidade, realmente no sentido de juntos somos mais fortes, né? Eles falam muito do Ubuntu. Ubuntu é juntos somos mais fortes, juntos somos um, né? Todos somos um, né? Então é isso que quer dizer Ubuntu. Todos somos um, porque no fim o senso de comunidade deles é tão forte, é tão denso que eu entendi que eu posso levar isso para minha vida também, cultivar boas relações, trazer uma pessoa para perto da outra, e isso faz com certeza a nossa qualidade de vida aumentar exponencialmente. Sim, e você pensando nisso, como uma profissional que sempre cuidou tanto do desenvolvimento infantil, o que você tem para trazer para as mães e falar para elas assim a importância da conexão no desenvolvimento? Nossa, isso é algo que eu amo e eu sempre falei muito para as mães. Que a qualidade que vocês têm com o filho de vocês, a qualidade do tempo, porque é isso, muitas vezes a gente está cuidando do nosso filho, pensando na louça, pensando na comida que a gente vai fazer. E quando você tem aquele tempo para ficar só você e ele e fazendo o que você gosta com ele, não é, sabe, aquela coisa. Ah, eu vou fazer a comidinha dele porque é o que ele gosta. Não, o que que eu gosto, o que eu tenho prazer de fazer com ele? É ver ele sorrindo, então eu vou brincar. E é ver ele comendo, então eu vou dar a comida. O que que é prazeroso para mim, quanto mãe, para eu realmente ter esse momento de conexão? Porque daí o que que acontece muito com as mães é essas multitarefas. Multitarefas. Então, eu tenho que cuidar do irmão, eu tenho que cuidar
do marido, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do meu filho. Então, eu tenho todas essas tarefas. Só que quanto eu estou realmente presente nas minhas tarefas, quando eu faço, quando eu estou ali com o meu filho, quanto que eu realmente estou disponibilizando a minha conexão com ele. Então, eu sinto muito que é estar de pensamento presente, de corpo presente mesmo, sabe? De alma presente, Uhum. alma ali, se dar naquele momento para aquele momento acontecer, para gerar a conexão. Então, para mim é isso, sabe? Eu falo muito, as mães falam, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Era muito, né, quando eu dava orientação. Faz isso, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Então, ter uma gestão de tempo para quando você tiver o tempo, você tiver um tempo de qualidade. Porque isso é muito importante. Os pais acham, muitas vezes, tem que entrar na rotina, né? A gente tem uma realidade que nem sempre é o que nós gostaríamos, mas é ter o tempo de qualidade, né? Ter o tempo de E qualidade. como. Que ele pode ser, Flá, tipo, como ter o tempo de qualidade, né? Sem tempo, ter ainda o tempo de qualidade. Então tá, você vai ter que dar o banho no seu filho de qualquer jeito, por exemplo. Aí você põe ali na banheira, é um super tempo de qualidade, porque ali você pode fazer tudo. Você pode brincar, você pode pôr uma musiquinha de fundo, cantar para ele, cantar com ele. Isso pensando nesses primeiros meses, né? Até 1 ano. Então, até mais, porque aí tem o Baby Tub, que também dá para pôr lá, ficar junto, né? A Uhum. criança brincando com ela. Então, o banho que você vai ter que dar de qualquer jeito, Você faz do banho um momento lindo, né? exato, você pode fazer dele. Então, que fique ali meia hora, olha isso, meia hora de tempo de qualidade. Se você conseguir meia hora todos os dias, já é um mega tempo de qualidade, né? Porque daí, só no final de semana eu consigo, né? Que acontece muito. Aham. Só consigo no final de semana. Aí você tem 1 hora no final de semana de tempo de qualidade. Se eu tivesse meia hora todos os dias, né? Uhum. Então, o tempo de qualidade não é sair para ir no shopping, não é sair para passear, não é para ir tomar um Não é comprar sorvete. coisas. Não, muito menos, né? Não é isso. O tempo de qualidade não é sobre isso, não é sair de casa para fazer coisas. Então, o tempo de qualidade é você estar disponível na hora que você tem. Então, nesses momentos, até a hora da comida ali, né? Então vamos brincar de alguma coisa ali com a comida para depois brincar, para depois comer. Uhum. Então, vamos aqui, a mamãe tá fazendo, vou cantando enquanto eu bato as coisas, aí dou alguma coisinha para ele brincando junto, amassando junto e Uhum. fazendo junto, depois eu vou dar a comida para ele. Então, nesse momento também é um momento de qualidade. Só que o quanto que acontece das mães, né, os pais, todo mundo, tá na pressa. Então, o banho é com pressa, a comida é com pressa. Eu falava muito para as mães, eu como terapeuta ocupacional, peço para treinar AVD. Então, vamos lá, a criança precisa aprender a se vestir sozinha. Não tem tempo, porque sai correndo para ir para a Explica o que é o escola. AVD. AVD são atividades de vida diária. Então, comer sozinho, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, tudo que é a independência da criança. Então, essas são as atividades do dia a dia em que a terapia ocupacional ela promove isso, ela promove essas atividades do cotidiano que a criança faça com independência. Então, uma das AVDs é se vestir sozinho. Uma das atividades do dia a dia que a criança precisa fazer básica é se vestir sozinho. Então, vamos lá. Mas sai correndo para ir para a escola, aí chega, já tem o Kumon ou bateria, sei lá eu. Não dá. Dá sim, uma vez no dia, o pijama, porque ele também é mais larguinho, né? Aham. Então dá para pelo menos o pijama você colocar. Então eu monto uma rotina com a mãe, né, para falar que ela pode pelo menos ali no fim da noite, né, fazer isso. Então eu acho que o tempo de qualidade, quando a mãe não está mais trabalhando, o pai não tá mais trabalhando, à noite sempre é um momento em que dá para ter 20 minutos, meia hora de tempo de qualidade, que daí você sai do banho, a criança se veste, aí você vai contar uma historinha ali para ela e pronto, foi um tempo de qualidade. Sim.
E isso é muito importante, porque muda a vida, muda o desenvolvimento da criança. A criança, ela precisa desse olhar dos pais, né? Precisa. Ô, Raquel, nosso tempo tá quase acabando, mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. O que a Raquel de agora falaria para a Raquel do passado? Essa você me pegou, hein? Vamos pensar. Eu acho que é ter paciência com o processo. Porque muitas vezes eu não tive paciência comigo mesma, sabe? Do tipo, eu vejo que eu tô indo, né? Que eu tô caminhando, mas nossa, aquela ânsia, aquela ansiedade, eu já tive várias crises de ansiedade, né, antes. Então, de eu passar mal mesmo, né? De ter um episódio de desmaio mesmo, de crise de ansiedade. Então, como a minha terapeuta fala, ser autocompassiva, que hoje se fala muito disso, né? Que é realmente você olhar para você, para sua trajetória, e falar, eu tô caminhando, não como eu gostaria, e não como eu gostaria, tipo, de velocidade, né? Digo isso. Mas eu tô caminhando, que uma hora eu vou chegar lá, né? Então, eu acho que trazer esse acolhimento para mim mesma, eu acho que eu fui muito rude comigo mesma. Eu fui muito exigente comigo, sabe? Muito, 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 muito. Lógico que a exigência, ela te traz ganhos, Claro. né? Mas ela também te traz prejuízos, que são Ansiedade. saúde, que é realmente os relacionamentos, então casamento que não estava em crise, né? Uma crise de ansiedade. Então, os prejuízos também são muitos, não é só porque as pessoas olham e falam, não, mas você chegou até aí. Eu falo, não, mas teve também os prejuízos disso tudo, né? Então, acho que muito olhar para mim com mais compaixão, com mais tranquilidade, com mais leveza. Eu aprendi sobre a leveza, a feminilidade agora, né? Que eu tô realmente trazendo a leveza para o meu ser, para o meu casamento desses 2 anos para cá. Antes eu era muito rude, um espírito masculino muito forte, né? Então eu hoje entendo que eu falaria, traz essas coisas com mais leveza, faz com mais tranquilidade, você vai chegar, né, no seu propósito, mas realmente traga mais amor, amor próprio mesmo. Ai, que linda. Ai, gente, não queria que acabasse, Eu também Raquel. não. Muito Eu obrigada de estar amei. aqui. Amei poder compartilhar. Eu espero que muitas pessoas que vivem tudo isso, que elas possam entender seu verdadeiro valor e propósito. E deixa um recado para essa mulherada. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para elas, se você tivesse, não, você vai deixar uma mensagem para elas. Deixa uma mensagem para essas mães empreendedoras, mulheres. Amadas, se conectem com a sua essência, com quem você é, não o que os outros querem que vocês sejam. Marido, né? O quanto de cobrança que a gente tem internamente. Então, exerçam mais o amor próprio, né? Não se cobrem tanto. Se conectem à essência. Vocês vão ver que a mulher, ela tem uma essência de leveza. Ela tem uma essência que transmite tranquilidade. Então, quando a gente está muito fora da nossa essência, quando a gente está tendo que respirar, tendo crise de ansiedade, quando a nossa saúde não está bom, é porque a nossa essência não está no lugar. Então, retomem a essência de vocês, quem vocês são, quem que vocês realmente... o valor que vocês podem gerar para o mundo, para vocês mesmas, e sejam autocompassivas. Que lindo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Com certeza você vai tocar muitas vidas de quem assistir. Eu creio, amém. Amém. Gente, então estamos encerrando esse papo gostoso com a Raquel Bugarin, essa mulher forte, empreendedora,
espiritualizada, uma pessoa que transforma vidas, mentora de clínicas. E esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios.